continuamos aqui, estávamos falando da poluição e o como isso afeta esse cenário bonito das barreiras de corais que existe, por exemplo, na Austrália. Quando nós poluímos, a poluição das águas, além de prejudicar a qualidade dela, ela também está associada a outras coisas. Então, junto com a poluição das águas, os seres humanos cometem a erosão continental, a gente desmata e todas essas atitudes acabam prejudicando os corais. Então, aqui uma imagem de uma parte do Recife de corais com uma grande biodiversidade sem prejuízo ambiental. Qualquer alteração ali prejudica o crescimento e mata muitas formas de vida que dependem dali, direta ou indiretamente, para sobreviver. E os corais, ao longo do tempo, eles acabaram sofrendo, estão sofrendo uma ação chamada blenching, que é um branqueamento. Eles estão perdendo as algas, e como as algas eram a responsável pela cor, eles estão ficando esbranquiçados. O ambiente dos corais é pobre em nutrientes. Sem a alga para fazer fotossíntese, ele não tem chance de sobrevivência. E aí, como resultado, nós temos isso daqui, que à primeira vista, algumas pessoas falariam que é uma imagem bonita, mas na verdade isso daqui é uma barreira de corais que morreu. Esse daqui é só o esqueleto dele que ficou presente. E uma das causas disso é o aquecimento global, que com o aumento da temperatura essas algas também acabam morrendo, e aí elas não conseguem fazer a fotossíntese, e sem fazer a fotossíntese, os corais também acabam morrendo. E o que nós temos a ver com tudo isso se nós não moramos na Austrália? Por exemplo, nós não moramos na Austrália, mas as nossas atitudes do dia a dia contribuem para o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural. Em volta da Terra existe uma camada de gás carbônico, esse gás que sai do seu nariz quando você respira. E esse gás, ele permite a radiação infravermelha do Sol entrar, mas ele não permite ela sair. Então, ela fica batendo e voltando aqui, aquecendo o planeta. Isso é bom, porque se isso não acontecesse, o nosso planeta seria uma bola de gelo congelada. Porém, quando nós engrossamos muito essa camada de gás carbônico, nós prendemos muito mais radiação solar do que deveríamos. Em vez da temperatura solar causar um aumento da temperatura adequada à nossa vida, ele aumenta muito, causa o aquecimento global. Então, o efeito estufa é bom, porém, em excesso é ruim. E como nós aumentamos esse gás carbônico? Com atitudes que as pessoas praticam em qualquer lugar do mundo de maneira errada. Né? Utilização excessiva de veículos e muitas vezes com um escapamento desregulado, queimadas, desmatamento. Quando você desmata, você tira a planta, que era o único ser vivo capaz de pegar esse gás carbônico na floresta para fazer a fotossíntese. Nós temos as algas também que fazem esse papel de captar o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Queimadas em terrenos no meio da cidade, fábricas que soltam a fumaça sem utilização de filtros, e aí o resultado é esse daqui. Lembrando então que o aquecimento global é um aquecimento que afeta o globo inteiro, e suas atitudes num lugar podem ter consequências em outros, como a Grande Barreira de Corais. Outras consequências. Aumentando a concentração de gás carbônico, nós aumentamos a acidez da água do mar. E o ácido, a estrutura mais ácida, prejudica esse esqueleto dos corais também, né, enquanto ele está vivo. E além disso, outras coisas que têm destruído os corais são pessoas que retiram eles para confeccionar joias, para decorar aquários, para decorar a própria casa. E isso tudo prejudica os corais. Estima-se que 11% dos recifes do mundo já tenham sido destruídos e outros 16% estão seriamente danificados. Pelas atitudes humanas. Aqui, voltando às características dos quinidários, que são parte importantíssima dos corais, né?
junto com as algas, nós temos aqui, ó, a estrutura da boca. Essa daqui é o formato de pólipo, a boca fica na parte de cima, com os tentáculos em volta. E aqui é a parte que fixa no substrato. Nós temos uma cavidade gastrovascular digestiva, que é onde vai acontecer a digestão. Como eu falei para vocês, a digestão vai acontecer em duas etapas. Dentro da cavidade, ela vai acontecer fora da célula e depois dentro da célula. E ele só tem a boca, então é pela boca que entra e é pela boca que sai os resíduos. A diferença é que no pólipo a boca é na parte superior. E na medusa, que é a água-viva, a boca é na parte inferior. Ela tem esse formato aqui de guarda-chuva. Os tentáculos dela são para baixo e a do pólipo são para cima. Os tentáculos para capturar a presa, né, e se defender, portanto, ao redor da boca. Nós temos aqui a ectoderme, que é essa camada externa, que vai revestir o animal externamente. Nós temos aqui a endoderme, que é essa camada que eu falei para vocês, que ele ia revestir a cavidade gastrovascular, chamada também de gastroderme. E nós temos a mesogleia, que vai preencher entre essas duas camadas. E aqui eu acredito que essa imagem fica mais clara a localização, né? Então, aqui a mesogleia, a gastroderme e a epiderme. E o mesmo na medusa. A epiderme, aqui representada em azul, a gastroderme e a mesogleia. Na medusa, essa região rica aqui em mesogleia, ela dá um aspecto gelatinoso, que é o chamado umbrella, é tipo guarda-chuvinha da medusa. E aí aqui no meio nós temos a cavidade gastrovascular, né, revestida aqui pela gastroderme, aqui no pólipo e aqui na medusa. A boca embaixo, a boca em cima e os tentáculos. Essas são as estruturas das formas do pólipo e da medusa. Aí nós temos o que eles se alimentam. Algumas são carnívoras, então se alimentam de pequenos crustáceos e larvas de inseto, outros pequenos peixes. As trocas gasosas e a eliminação de resíduos, como eu disse para vocês, não tem uma estrutura especializada, então é por difusão, passa pelo corpo. E o sistema nervoso é irregular, conhecido como difuso. Eles também possuem algumas células sensitivas que conduzem pelas células nervosas algumas reações contráteis. E as medusas, essa aqui, elas possuem os estatocistos, que vão meio que oferecer um posicionamento, uma manutenção do equilíbrio para eles. Os pólipos, eles são sésseis, mas nós temos a hidra, que ela é capaz de dar cambalhotas para se locomover. Em geral, eles ficam fixos no substrato. A medusa não, ela se movimenta por jato e propulsão. É como se ela engolisse a água e cuspisse com força e isso fizesse ela se movimentar. Os grupos que formam os quinidários são os hidrozoa. Hidrozoa é o grupo conhecido como hidrozoários, da onde faz parte a caravela, as hidras. O cifozoa. No cifozoa, a fase predominante vai ser a de medusa, então é a da água-viva, conhecida como Aurelia aurita. O antozoa, a forma é sempre de pólipo, que é o grupo das anêmonas e dos corais. E o cubozoa, que são as medusas com umbrella em aspecto cuboide, né? Que é aquela vespa do mar que eu falei que ela tinha uma estrutura tóxica ao ser humano. Reprodução. Eles são capazes de fazer a reprodução de maneira assexuada, então não gera variabilidade, então pode ser por brotamento, onde surge um brotinho, ou regeneração, um pedaço que se regenera, ou sexuada. Na sexuada, eles podem encontrar a fecundação externa, quando o espermatozoide e o óvulo vão se encontrar fora.
E em outros, essa fecundação pode acontecer dentro da cavidade digestória. Aí forma um zigoto e ele se desenvolve em embrião, se solta, nada, até originar um novo indivíduo. Nesse caso, não teve larva, então a gente chama de desenvolvimento direto. Algumas espécies, o zigoto vai originar uma larva chamada plânula, que é uma larva ciliada. Aí a gente chama isso de desenvolvimento indireto. E temos algumas espécies que realizam alternância de gerações ou metagênese. Que é isso daqui, ele altera entre a forma de pólipo e de medusa. Então, o que acontece? O pólipo ele sofre uma estrobilização, ele sofre uma divisão nos eixos horizontais aqui. Aí ele libera as éferas, que são medusas imaturas. Essas medusas se desenvolvem, dão origem a medusas adultas, que vão liberar o espermatozoide e o óvulo, fecundar, formar a larva ciliada, que vai nadar até se fixar no substrato e desenvolver o pólipo. Então, ele alternou as duas formas de gerações. É diferente das plantas. Quando a gente fala de alternância de geração aqui nos quinidários, nós estamos falando de alterar a forma de pólipo e de medusa, a forma assexuada e a forma sexuada. Então, lembrando lá que a forma assexuada é a que veio da reprodução assexuada. Então, por reprodução assexuada, ele produziu as medusas. E depois nós temos a reprodução por parte sexuada, em que as duas gametas se encontraram para formar aqui até resultar na larva. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. A escolha é de vocês. Qual é o ambiente que nós queremos viver?